técnicos, o Rodrigo Braga aqui na minha frente e o Ebert aqui do lado. Então, a gente vai fazer uma entrevista contigo, ela deve demorar em torno de meia hora, uma hora, é para ser rápido, na verdade, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolando. A nossa entrevista ela tem um roteiro. Primeiro, você vai começando se apresentando, contando um pouco da sua história, da sua experiência profissional, acadêmica, e qualquer coisa que você ache relevante para a gente. Ao final disso, o nosso corpo técnico aqui vai te fazer algumas perguntas. Depois disso, você vai poder fazer algumas perguntas para a gente. Aí, se tudo der certo, a gente encerra a entrevista depois, tá bom, Cássio? Tá bom? Então, de forma resumida é isso. Então, você pode começar. Pega aí até uns 10 minutos aí e fala um pouco da tua experiência, tanto acadêmica quanto profissional, e qualquer coisa que você ache relevante para nos contar, tá bom? Tá bom, tudo bem. Então vou começar falando sobre as minhas experiências mais recentes de trabalho. Eu estou trabalhando agora no INEA, Instituto Estadual do Ambiente, aqui do Rio de Janeiro. Estou trabalhando há 9 meses aqui nessa instituição, com desenvolvimento em Python e Django, principalmente. Full Stack, Python e Django. E tem algumas coisas de front-end também, HTML, CSS, JavaScript, jQuery de front-end. E eu estou desenvolvendo funcionalidades para um sistema de licenciamento ambiental. Um novo sistema de licenciamento ambiental aqui no Rio de Janeiro. Já desenvolvi API REST com Django REST Framework. E também utilizei Django Admin, ORM, banco de dados Postgre. Ajudei também na parte do deploy em servidor Linux, com banco de dados Postgre também, versionamento com Git, com Bitbucket. E outra experiência que eu tive, eu trabalhei também numa escola, escola e curso preparatório de concurso público, que é chamado Curso Progressão. É uma rede de escolas que existe aqui no Rio. E eu trabalhei também com Python e Django e também com um pouco de Java e desenvolvimento mobile com o framework Ionic. É um framework para desenvolvimento multiplataforma, para desenvolver parte do aplicativo da escola. Foi desenvolvido com Ionic e no back-end com Java. Eu fiz a parte do front-end que foi o Ionic. E também partes de um sistema de ensino à distância para essa mesma escola, que é utilizando Python e Django. E eu já trabalhei também como freelancer, fazendo sites para empresa, para pessoas, grande parte deles utilizando PHP, MySQL e algum servidor Linux com Apache MySQL. E eu trabalhei também em uma empresa chamada Heroes Park. Nesse caso eu trabalhei com suporte técnico nessa empresa, mas também desenvolvi alguns scripts em Hub para facilitar, para automatizar algumas coisas. Com Hub on Rails, mas o meu trabalho lá era suporte nessa Heroes Park. Eu tive algumas dessas experiências com atendimento a clientes e também ajudando os desenvolvedores a encontrar erros. E antes disso eu trabalhei 9 anos, quase 10 anos, se eu contar o tempo de estágio, dá 10 anos, numa empresa chamada Grande Oriente do Brasil, uma organização sem fins lucrativos. E lá eu fiz várias coisas diferentes, incluindo o desenvolvimento com PHP, com Java também, e um pouco com GNexus, que é uma espécie de framework, mas isso foi bem no início. Depois não utilizei mais essa ferramenta, a maior parte do tempo foi PHP e MySQL, mas eu também fiz a parte de infraestrutura, de administração de servidor Linux, administração de servidor Windows, administração de redes, esse tipo de coisa, suporte aos usuários, manutenção de computadores e de servidores em geral. Então, essa foi a maior parte da minha experiência. E eu
sou formado em análise de sistemas. Eu cheguei a cursar uma pós-graduação em segurança de rede de computadores, mas eu não cheguei a concluir. Teve uma época que eu pensava nessa área, mas depois eu decidi manter o foco na área de desenvolvimento. E agora estou focando em Python e Django. Então é isso. Tá, beleza, cara. Eu vou aqui abrir o espaço agora para os nossos especialistas fazer algumas perguntas. Depois eu volto contigo, aí te explica um pouquinho dos nossos projetos, etc. E é isso. Pronto, Rodrigo, pode iniciar. Eu vou começar pelo Rodrigo, tá bom? Tranquilo. Assim, para começar, eu queria saber, assim, hoje em dia, o que que te deixa mais confortável, assim? O que tu gostaria de trabalhar realmente, assim, como back-end, front, tanto faz, Android? No momento o que me deixa mais confortável é back-end, que é o que eu estou trabalhando agora, né, nesse local que eu estou trabalhando, que é back-end com Python e Django. E é o que eu tô tendo mais experiência back-end, mas full stack também seria interessante para mim. Atuar aí um pouco também em front-end, né? Sim, sim. Mas minha experiência maior é com back-end. Mas também com front-end, HTML, CSS, JavaScript. Também tenho experiência. Bootstrap. Já mexi também com Angular. Com Angular 2. Qual versão do Angular tu não chegou a trabalhar? Foi o Angular 2. Ah, já essa nova versão, né? Sim, que foi nessa escola que eu te falei, né? Colégio, curso Progressão. E quanto tempo Oi? tu trabalhou com Angular? O tempo que eu fiquei na empresa foram 7 meses, mas a grande parte desse tempo foi back-end, eu não fiquei só no front-end com Angular. Como não tinha desenvolvedor front-end lá, focado só no Angular, algumas vezes, quando precisava de algumas alterações, eu fazia, mas a maior parte do meu trabalho foi com back-end. Com exceção do aplicativo, que foi o Ionic, ele usa o Angular para fazer a parte da estrutura do aplicativo. Então, Certo. eu utilizei dentro do Ionic. Sobre esse aplicativo, vocês instalavam em tablets, dispositivos no Android? Como que era esse aplicativo em geral? Sim, é multiplataforma para iOS, Android e o Windows 10. Ele tá nas lojas desses aplicativos, mas é só para os alunos. Legal. Para tablet, celular e também o Windows 10 ele roda no computador. E relacionado acredito que você, por trabalhar com back-end, sabe o que se trata API REST, né? Sim, eu desenvolvi uma API REST nessa empresa que eu estou trabalhando agora, para esse sistema de licenciamento ambiental. Com Django... Poderia explicar para a gente? Oi? Poderia explicar para a gente um pouco mais como foi a implementação dessa API? Qual biblioteca você utilizou para implementar a API? Então, eu utilizei o Django REST Framework e a função dessa API é para ela ser consumida por outros sistemas internos, porque tem outro time aqui na empresa que desenvolve um portal de licenciamento que é com C#. Foi desenvolvido em C# e eles consomem essa API que eu desenvolvi com Python e o Django REST Framework. Mais para integração entre outros sistemas internos. Não é uma API aberta ao público geral. E mudando um pouco de assunto, quando você está desenvolvendo, você utiliza padrões de projeto? Quais seriam os que você mais tem familiaridade? Para explicar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre. Então, eu não tenho utilizado especificamente nenhum padrão de projeto. Tem alguns que já são implementados naturalmente dentro do próprio framework do Django. Então, eu utilizo os padrões de projeto seguindo as regras de boas práticas
do próprio framework. Certo. Mas, por exemplo, você conheceria, se eu fosse falar aqui de Singleton, Factory, Command, Strategy? Então, eu não tenho muito conhecimento teórico para te explicar sobre os padrões de projeto. Eu utilizei na prática, seguindo boas práticas recomendadas pelas próprias linguagens e framework. Então, a última vez que eu estudei essa teoria foi quando eu estava na faculdade, mas para uso prático no dia a dia, eu não precisei revisitar isso, apesar de ter lido, Uhum. estudado os livros, né? Certo. E sobre testes unitários, por exemplo, quando vocês estão desenvolvendo, vocês realizam testes? Qual ferramenta você utiliza para fazer teste unitário, para avaliar a cobertura? Então, lá não, onde eu estou trabalhando agora não tem essa cultura de testes e eu estou começando a implementar lá nos próprios softwares Uhum. que eu desenvolvo, utilizando as ferramentas de teste, o PyTest, o teste do Django também. E Uhum. eu estou fazendo curso que eu estou aprendendo o desenvolvimento guiado por teste, o TDD, e estou começando a implementar lá. Mas Entendi. a cultura lá, se eu não tomar nenhuma iniciativa, a cultura lá vai ser o teste manual. Tem um profissional da área de teste, de QA, Uhum. algumas pessoas, que eles ficam responsáveis pelo teste, o desenvolvedor só desenvolve o software e passa para a área de teste. E os profissionais de teste vão conferir os requisitos que o analista fez, vão conferir o código e testar junto com os usuários. Então, assim que são feitos os testes. Certo. E sobre integração contínua e deploy, vocês têm isso de alguma forma automatizado ou vocês realmente fazem na mão também? Nessa empresa que eu estou trabalhando agora, o deploy é feito manual. Eu faço um documento que eu envio por e-mail para a área de infra, que é responsável pelo deploy, e eu faço o versionamento, envio os arquivos, mostro o controle de versão e o setor de infra que faz o deploy manual lá no servidor. O servidor lá Certo. E do. como é que vocês garantem, por exemplo, que um código que alguém subiu lá no repositório de vocês, ele não está quebrando alguma coisa? Por exemplo, ele não está dando uma quebra em build, alguma coisa do tipo? Então, tem esses funcionários, esse setor que faz os testes antes de colocar em produção. Tem ambiente de desenvolvimento, tem ambiente de homologação e ambiente de produção. Então, o time de desenvolvedores faz os testes só no ambiente de dev e é enviado para o ambiente de homologação, que é onde o setor de qualidade, os funcionários que fazem os testes, eles fazem todos esses testes junto com o usuário, com o analista, confere com os requisitos e testa se não quebrou nada nesse ambiente de homologação. E se passar em todos os testes, vai pro deploy em produção, que aí Entendi. já é direto com a área de infra. Então, não tem essa cultura de DevOps. E no outro local que eu trabalhei, já tinha uma certa automação utilizando o Docker e a Amazon AWS. Então, Certo. E relacionado a Docker, você tem algum conhecimento? Já mexeu com? Utiliza no teu dia a dia para desenvolver? não. Onde eu estou trabalhando agora, não utilizamos Docker. Mas eu utilizei na outra empresa, nesse colégio, curso Progressão. Lá eu utilizei o Uhum. Docker. E o que eu utilizei do Docker, já tinha um manual que a pessoa que implementou lá a infraestrutura do AWS, do Docker, deixou tudo configurado, então eu utilizava o Docker basicamente usando os comandos, conferindo lá a documentação e já tinha os comandos certos para utilizar, para colocar em homologação, para colocar em produção. Então eu utilizei o Docker, mas como desenvolvedor, não como profissional de infra. Eu não implementei a infra com Docker, eu utilizei o Docker. Entendi. Não chegou, por exemplo, a precisar gerar algum tipo de imagem desse container que vocês utilizavam, algo nesse sentido, então, Não precisei.
E com relação dessa interação de vocês com o QA e a integração dos projetos, se vocês seguem algum tipo de metodologia, uma metodologia ágil ou não, como que funciona mais ou menos o teu dia a dia no sentido? Sim, quando eu entrei lá, já estava no processo de implementar o Scrum. Então tem algumas características do Scrum e algumas características do Kanban, mas não é 100% implementado. Mas essa característica das reuniões, a daily meeting, reunião uma vez por dia de 15 minutos, separar em sprints de uma semana e no final de cada semana fazer um deploy. Então essa estrutura ela é feita. E também a organização com quadro Kanban, utilizando o Trello. E esse tipo de coisa. Não é 100% do Scrum, mas algumas características do Scrum e do Kanban. Beleza. E com relação à aplicação móvel que você mencionou anteriormente, você falou que trabalhou com Ionic, mas tu tens conhecimento mais específico com a plataforma, utilizando Java, ou C++ e C, com comandos ADB Shell, algo nesse sentido? O conhecimento que eu tenho maior de back-end é com Python e Django. Certo. Foi o que eu trabalhei com PHP também. Alguns aplicativos de legado, mas a experiência atual mais recente foi com Python e Django, exceto esse aplicativo, que foi a parte a parte mobile só do Ionic. Mas Certo. Oi? Não, pode continuar. Sim, foi o Ionic e o Python. O aplicativo Ionic, ele tinha um back-end em Java, mas que era outro desenvolvedor que desenvolveu. Eu cheguei a mexer nesse código, mas não foi muita coisa. A maior parte do que eu fiz foi no front mesmo, desse aplicativo. O back-end em Python é de outra aplicação, que é o de ensino à distância. Então, o que você se sente mais confortável de trabalhar seria realmente com Python, então, né? Sim. No momento é Python e Django. Beleza. Eu tenho. E sobre orientação a objeto, você costuma trabalhar ou saberia responder algumas coisas relacionadas à teoria de orientação a objeto? Sim, o Python é uma linguagem 100% orientada a objetos. Então, o que eu utilizo no Python e Django. Certo, então posso fazer algumas perguntas aqui relacionadas. Por exemplo, saberia dizer o que é polimorfismo, quando a gente fala de orientação a objeto? Então, polimorfismo quando uma classe herda de outra classe, ele pode apresentar comportamentos diferentes, métodos diferentes, sobrescrevendo o método original da superclasse e nas subclasses se comportar de forma diferente. Certo. E sobrecarga? Sobrecarga é quando, por exemplo, já existe um método numa superclasse e na subclasse, quando cria uma subclasse herdando dessa outra classe, esse método é reescrito com alguma alteração de forma que ele faz a sobrecarga, ele fica diferente do original. Podem ter dois métodos com assinaturas diferentes, por exemplo. Dois ou mais com assinaturas diferentes. Certo. Acho que por mim tá fazendo as perguntas já. Com relação aos servidores que você trabalhou, boa parte, né, da tua experiência foram quase 10 anos, né, que você mencionou. Você cuidava de servidores Linux e tal. O que você utilizava para monitoramento, visualização dessas máquinas? Utilizava alguma ferramenta para ajuda com scripts ou o próprio acesso de SSH, algo nesse sentido? Quantas máquinas você monitorava? Eu utilizava o próprio acesso de SSH. Eram 5 máquinas, 5 servidores. Eu utilizava não só Linux, tinha servidor Windows também, o Windows Server. E eu fazia um monitoramento pelo SSH, utilizava Proxmox também, que é para criar máquinas virtuais. Tinha Firewall, pfSense e esse tipo de coisa. Eu fazia configuração da rede, o Samba para compartilhar arquivo com as máquinas Windows.
esse tipo de coisa. Monitoramento, eu usava o SSH e fazia manualmente com os comandos para monitorar memória, esse tipo de coisa. E nas máquinas virtuais, no Proxmox, o próprio Proxmox monitora essa questão de memória, de processador. Beleza. Vou ver. Bom, Cássio, então deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre o que a gente faz. O nosso grupo, ele é o grupo de application, e dentro dele nós lidamos com duas vertentes. Nós trabalhamos no desenvolvimento de Android, ou seja, aqueles aplicativos que vão pré-instalados no celular, tipo câmera, meus arquivos, telefonia, o mesmo aplicativo de TV digital, a gente trabalha neles. Isso aí é uma das vertentes do nosso trabalho, e como são aplicativos com funcionalidades críticas do telefone, por exemplo, você não pode vender o telefone se o aplicativo de chamada não estiver funcionando. Então, tem um nível de responsabilidade grande em cima deles. Não dá simplesmente para dizer, mês que vem a gente lança na loja. Ele vai pré-embarcado no telefone, então ele tem que ir quando o telefone sai. Quando o telefone sai da caixa, ele tem que estar lá junto. Então, isso aí é uma das vertentes. A gente trabalha com todas aquelas atualizações que vêm do Android nos dispositivos da Samsung. Então, toda vez que chega um OS Update ou uma atualização dessas frequentes, que só são patches de segurança, a gente trabalha com isso. Então, essa é a nossa vertente Android. E a gente também trabalha em outra vertente, que é a vertente de varejo. Nessa vertente de varejo, nós temos todo um sistema global que é hospedado que tem a infra na AWS. Esse sistema é gigantesco, inclui centenas de milhares de dispositivos interconectados no mundo. Então, a gente monitora eventos que ocorrem no celular, a gente carrega promoções no celular que estão nas lojas, a gente personaliza calendário, contatos, essas coisas nos telefones remotamente para o usuário. Quando ele for testar na loja, ele tem uma experiência bem interessante, já pré-ajustada no telefone. Então, e é isso, e coletamos informações das preferências dos usuários. É um sistema que inclui de tudo, desde um back-end gigante na Amazon. Ele tem um front-end também bem desenvolvido, que ele tem um portal web bem desenvolvido. Aí ele tem uma API REST, que é utilizada pelos celulares que estão interconectados nesse sistema. Então, e tem um aplicativo que é executado nos próprios telefones celulares, que também conversa com outros aplicativos dentro do celular. Então, é um sistema totalmente bem multidisciplinar. Ele vai com tudo, desde Android até Cloud, Java, JavaScript, bancos de dados, tem de tudo nele. E, inclusive, a gente tem um projeto de pesquisa relacionado a ele também, onde a gente quer fazer algumas coisas com base nessa enorme quantidade de dados que a gente tem, e também com essa variedade de clientes que trabalham nele. Então, de forma resumida, são basicamente essas duas vertentes que a gente tem, uma de desenvolvimento Android e tem essa vertente de cloud que a gente trabalha. Então, eu queria te perguntar, você se veria trabalhando mais em qual área, assim, na tua opinião? Então, só perguntar algumas coisas. Sobre o Android, isso incluiria também o back-end, o front-end, ou está se referindo somente ao que roda no próprio dispositivo, que fica instalado lá? No Android é o que rola nele, é um APK, um aplicativo Android, é o que rola nele. Dá para dizer que é como se fosse um front-end, não é bem um front-end também, porque ele não está trabalhando sozinho, ele é mais como um serviço, embora ele faça algumas coisas também, que está se comunicando com os outros aplicativos que estão pré-instalados. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa vai na loja da Samsung, ela pega um daqueles celulares em demonstração, tem vamos dizer o seguinte, tem um screensaver lá,
personalizada, entendeu? Que aparece, tipo, o S21 e tudo mais, o screensaver todo modelado, prontinho para aquilo. Isso é controlado remotamente. Além disso, tem outras experiências. O cara quer mexer, ele vai mexer lá nos contatos. Então já tem um monte de contato fake lá, com uma foto bonitinha, arrumadinha, entendeu? Com número de telefone fake, para quando a pessoa aí trabalhando no celular, ela já tem experiência de como ficaria com o celular para ela. Isso inclui outras coisas, por exemplo, a pessoa vai acessar a galeria do telefone, já tem umas fotos promocionais, bonitinhas, pré-carregadas, etc. E ele faz outros gerenciamentos também, como, por exemplo, ele desfaz, com algum tempo depois, ele desfaz as alterações que os clientes fizeram, tipo, o cliente foi lá, mudou um monte de coisa no telefone, tirou foto, ele também gerencia isso, em algum momento ele volta para aquela configuração que estava. Então, o cliente Android funciona meio assim, é mais como um serviço se comunicando, gerenciando o dispositivo como um todo. E ele se comunica com o serviço que está na nuvem, hospedado na cloud. Esse serviço ele tem outro front-end, que é um portal os lojistas, os varejistas, ou mesmo a Samsung, usa para gerenciar os dispositivos. Diz, eu quero que exiba essa promoção, vai aparecer esse screensaver. Esses aqui são os dados fakes lá, de usuários que vão aparecer nos contatos. Então é meio nesse sentido. Entendi. Deu para entender mais ou menos? Sim, quais são as linguagens de programação, as tecnologias, ou framework utilizado para desenvolver? Tem muita coisa aí. Tem JavaScript, tem. Pode dar uma palhinha aí, Rodrigo. Bom, nessa parte a gente trabalha. A gente tem basicamente 3 frentes, né? 4 frentes, se for contar com a AWS, mas a gente tem a parte do front-end, que é basicamente Angular. Tem a parte do back-end, que é um back-end Java, né? E a parte do Android, que é o cliente, também é Java. A gente roda alguma biblioteca lá dentro, mas é Java, basicamente. E tem a parte da AWS, que é toda a configuração do serviço, né? Da infraestrutura. Então, lá vai ter que mexer em N serviços para poder prover toda essa infraestrutura para os devices consumirem, serem analisados, ter analíticos e tudo. Mas, a grosso modo, é essa mais ou menos a perfil de tecnologia que a gente trabalha. Entendi. Outra coisa também é que ele é um serviço global, ele roda em todos os países onde a Samsung está vendendo o celular. Então, onde ela tiver, o aplicativo que vai estar rodando na loja é esse aí. Entendi. E sobre a outra parte que você falou de cloud? Não, esse daí é a parte que eu mencionei de cloud. A outra parte que eu mencionei foi Android, é relacionada ao próprio sistema operacional em si. Então, dentro do Android, a gente trabalha com tudo nele. A gente não está restrito como um desenvolvedor comum à API que é disponibilizada pelo Google, aquelas APIs que são disponibilizadas tipo pela Samsung no site dela. A gente tem acesso a todo o stack do Android e as mudanças que a gente faz, elas podem ocorrer em qualquer nível, desde o nível lá do modem de comunicação, entendeu? Até o nível de aplicação mais em cima. Então, ele envolve o conhecimento do stack inteiro do Android. Então, na parte do Android também tem isso. Eu não sei se você já viu um celular, por exemplo, com TV digital da Samsung. Aquele aplicativo de TV digital, a gente trabalhava em todas as frentes dele, desde a parte de interatividade até o aplicativo em si, e passando também pela parte de decodificação de áudio e vídeo também. Esse daí é um exemplo das coisas. O que eu quero dizer é que, mas não necessariamente é sempre que se faz esse trabalho. Tem muito trabalho que é bug fixing, dar suporte ao cliente que está reclamando de alguma coisa que não está funcionando direito, entendeu? Tem várias vertentes disso, depurar, resolver problema e também desenvolver. Então, tem tudo isso que está envolvido nesse negócio. Então, de forma resumida, é isso. A gente tem essas vertentes no nosso time de trabalho. Sim, entendi. No meu caso, essa parte de cloud me interessa, mas eu achei interessante também a parte de mobile. Entendeu?
Porque o conhecimento que eu tenho meio que tá no meio, entre os dois, né? Então eu consigo aprender mais a fundo sobre a parte de mobile e também sobre a parte de cloud. Mas eu tenho mais tempo mexendo com servidores. Tudo bem, Cássio. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você está no Rio de Janeiro agora, provavelmente está perto da família. Não sei se tua família é do Rio de Janeiro também? É sim, é do Rio de Janeiro. Ah, sim. E como é que eles se sentiriam com você vindo para Manaus, aqui bem longe, aqui no meio da floresta amazônica? Não, pra minha família, eu já conversei com eles, mas não teria muito problema não. O meu pai entende, minha irmã, meus irmãos. Não teria muito problema. Até eu já conversei com eles sobre isso. Na verdade, eu conversei até sobre outro país, que é o que eu estava procurando. É, se isso, e cheguei à conclusão que não teria muito problema com isso. Eu consigo lidar com essa questão. Entendi, Cássio. Bom, eu não te apresentei aqui, o Eduardo chegou aqui um pouquinho depois, mas esse aqui é o Ah, oi, Eduardo. O Eduardo. Eduardo, ele é um dos coordenadores, entendeu? E um dos especialistas técnicos do nosso grupo também. Então, não sei, Eduardo, quer fazer alguma pergunta? Perguntar da prova. Cássio, o que você achou da prova que você fez? Aquele teste do Codility. Sim. Então, eu achei um pouco complicado porque no dia a dia de trabalho, em nenhuma empresa eu desenvolvo algoritmo daquela forma. Então, não é uma coisa que eu tenho realmente prática. Então, eu achei um pouco complicado. Qual foi a dificuldade que você teve naquele algoritmo do palíndromo lá? O que você acha? Então, dificuldade maior é resolver aquele problema no tempo que teve disponível, que foram os 2 testes e o tempo que eu levei para fazer aquilo foi meia hora. Então, a maior dificuldade seria, para mim, para esse tipo de desafio, seria resolver isso em pouco tempo. Eu até consigo resolver. Outros desafios lá do Codility, já pratiquei isso, eu consigo resolver com mais tempo, mas não com aquele tempo muito curto. Então, é essa dificuldade que eu tive. Até porque Entendi. quem é desenvolvedor sabe, né? No dia a dia a gente não desenvolve daquela forma. Bom, Ok. tá bom. Então, e como é que tá teu nível de inglês, hein, Cássio? Então, meu nível de inglês, eu consigo conversar normalmente sobre conhecimentos da área de TI. Não vou falar que é Que- perfeito igual um nativo, mas eu tenho o que melhorar, mas eu consigo me comunicar. Can I talk a little bit with you in English? Yes, I can talk about me. Uh, I have talked about my experience with Python and Django. I work now in INEA, is for a government of Rio de Janeiro, and now I am working with Python and Django. I have experience using Django REST framework to develop some APIs to the other team that use C# to consume my API to connect to create a connection between two different applications. Now in my work we have many teams developing different applications using C# and Python and Django and C# in other team. And we have Linux Okay, Cássio. servers and Windows server. Is it okay? Now I have an idea about your English level. Ok. Valeu, Cássio. Então, eu queria só agora abrir espaço para você. Se você tiver alguma pergunta que queira nos fazer, fica à vontade. Os próximos 5 minutos aí são teus. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a entrevista, tá bom? Tá bom, eu tenho perguntas sim. Então, quando eu fiz a aplicação, eu tinha visto uma vaga de Python. Aonde o Python é utilizado? Perguntando porque é a linguagem que eu estou tendo mais experiência agora.
Então, aonde o Python está sendo utilizado? Tá, posso falar um pouco da parte do cloud, lá do sistema cloud lá que a gente comentou anteriormente. Mas o Python, nesse ambiente todo, ele é utilizado em alguns jobs que a gente roda, né? Para serializar dados, para alguns jobs que são rodados rotineiramente, né? Então, por exemplo, tem dados que chegam dos clientes, dos mobiles, e a gente tem que tratar isso de alguma forma. E isso é feito através de jobs na AWS que rodam em Python. Basicamente é isso. Ah, sim, entendi. Porque eu fiquei com essa dúvida, que é a linguagem que eu estou tendo mais experiência agora. E eu sendo contratado, se eu pudesse já utilizar essa linguagem, seria interessante para mim. Não que eu não possa aprender outras. Já tenho essa experiência de conseguir aprender várias linguagens diferentes. Então, outra pergunta que eu tenho. Se eu fosse contratado agora, qual seria o próximo projeto qual seria o próximo passo? O time que eu entraria? Qual seria o projeto que eu seria alocado? Existe isso nos planos ou como seria? Bom, em primeiro lugar, a gente tem vaga em ambos os projetos. A gente tem vaga tanto no time de aplicações quanto no time com cloud. Então, dependendo da situação, você poderia ficar em um ou em outro, dependendo da nossa necessidade. E às vezes a gente troca também. De vez em quando tem alguém que está trabalhando na parte Android, a gente coloca para trabalhar na cloud também, para tentar deixar as pessoas com um perfil mais completo que a gente consegue ao longo do tempo. Então, eu não saberia te precisar exatamente onde você ficaria nesse momento. Pelo teu perfil aí, pelo que você me falou, eu acreditaria que cloud seria interessante, entendeu? Mas esse alinhamento a gente discute a posteriori, mas de acordo com a nossa necessidade aqui. Ah, tá, entendi. Que agora que ele falou do Python, eu vi que pela minha experiência seria mais indicado para essa parte de cloud, que teria esses scripts de automação, pelo que eu entendi, de automação de processos utilizando o Python. Entendi. Tem muita coisa, realmente. E não necessariamente só isso. O Python é uma linguagem que se dá para instrumentalizar uma série de coisas que a gente tem, tanto no application quanto, quero dizer, tanto na parte de desenvolvimento Android, tem diversos processos que a gente pode automatizar ou melhorar usando Python também. Mas é isso. No fim das contas, na maioria dos casos, com exceção desse do Job, o Python é mais uma ferramenta auxiliar do trabalho que a gente tem, do que uma ferramenta ou do que a tecnologia principal que a gente usa. Ele nos ajuda, por exemplo, vamos montar um script de deploy. Beleza, vamos fazer em Python. Ou vamos fazer alguma coisa que precisa rodar de vez em quando, a gente faz em Python. Precisamos desenvolver alguma coisa nova e precisamos de algo que a gente não tenha que catar muita biblioteca ou algo assim. Vamos fazer em Python, porque Python já tem biblioteca para praticamente tudo. Não precisa sair procurando muita coisa. Normalmente é pegar, baixar, incluir e usar. Então, o Python tem essas vantagens, ele agiliza esse tipo de processo. Mas na maioria do trabalho, eu posso te dizer assim, 90% talvez, a gente vai usar linguagens como Java, linguagens importantes também de se trabalhar isso na parte de aplicações C, C++, mas Java, JavaScript na parte de cloud são as principais, as que mais se usa. Entendi. E eu tenho mais uma pergunta. Se puder me dar um feedback sobre o meu nível de inglês. Porque é o feedback do teu nível de inglês? Eu acho que o TOEFL é melhor para te dar um feedback disso. Assim... Você conseguiu entender bem o que eu falei? Não, eu consegui entender, eu realmente consegui. Eu diria, assim, se eu fosse dar um nível... Mas eu não sei nem se eu deveria fazer isso. Eu não sou uma pessoa com esse tipo de formação, entendeu? Para avaliar o nível de inglês dos outros. O que eu faço? Eu vejo se você consegue falar um pouco, tipo, se a gente precisar te mandar viajar para um congresso,
que tu vai conseguir pegar o trem, o metrô, não vai se perder no meio do caminho, entendeu? E não vai passar mal por aí, que tu consiga ir no hospital, caso precise, entendeu? Ou, sei lá, te roubaram um notebook, tu consiga ir na delegacia de polícia lá registrar. É mais ou menos esse tipo de coisa, diariamente. E aqui é mais para trocar e-mails. De vez em quando, eventualmente, a gente pode ter uma phone conferência com alguém de fora. Então, eu diria assim que está suficiente para a maioria das nossas necessidades aqui, entendeu? Então, seria esse feedback. Agora, avaliar o nível, eu não sou um profissional apropriado para isso. É melhor fazer o TOEFL lá, que eles te dizem, teu nível de inglês é tanto. Até porque meu inglês também não é perfeito. Em relação a isso, cara, a gente Entendi. preocupa bastante com comunicação. O importante é se comunicar, se fazer entender e entender também o que estão falando para você. E aí, a perfeição, todos nós aqui não somos nativos. Então, tipo, você se comunicou, passou a informação pra gente, é isso que é importante. Tipo, essa barreira aí, fica tranquilo. E te preocupa apenas nessa parte de comunicação. Entendi, tudo bem então. Então, minha última pergunta é sobre os próximos passos em relação à entrevista ou possível contratação ou feedback. Qual seria Bom, O RH vai entrar em contato contigo, ele vai dar os feedbacks, vai conversar contigo e é isso. E tem algum tempo previsto para essa resposta? Bom, a gente deve dar resposta para eles hoje, assim que eles tiverem um slot na agenda dele, eles devem ligar para você. Tá bom? Tá bom, tudo bem. Já entendi. Então, tem mais alguma pergunta para me fazer? Não, nenhuma. Então, já que terminamos aqui, se não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer sua participação, Castro. Foi um prazer conversar com você. E a gente encerra por aqui e não te preocupa não que o RH vai te contatar, tá bom? Tá bom, tudo bem. Agradeço a vocês também por ter me dado esse tempo para poder falar com vocês sobre a minha experiência. Então, fico aguardando esse retorno. Tudo bem então. Tchau, tchau, Cássio. Tá bom, obrigado. Tchau.